Bom dia. Bem-vindos à Introdução à Economia, aula 6. Hoje completamos a terceira semana e hoje vamos continuar a aula passada, que é talvez a aula mais importante de todo o curso, porque é oferta e demanda, é o modelo de oferta e demanda. Esse é o modelo canônico de economia, que depois a gente aplica a tudo. A gente já viu na aula passada como é que deriva a demanda de mercado, como é que deriva a curva de oferta, e mostramos o equilíbrio. E aí, hoje, vamos primeiro recapitular isso, já que é tão importante, e depois vamos adiante aplicar o que a gente chama de exercício de estática comparativa. Vamos deixar aquelas variáveis ceteris paribus que a gente deixou fixas, vamos deixá-las mexer e ver o que acontece com o equilíbrio, que é a forma que a gente usa para testar hipóteses em economia. Então, é isso que vamos fazer. Antes disso, a monitora falou para mim que algumas pessoas não estavam conseguindo acessar as aulas. Em algum momento, eu mandei um link que era um link errado. Mas aí, nas aulas passadas, eu já corrigi isso. A monitora tem o link também. Então, eu estou supondo que todo mundo já tem acesso aos vídeos. E outra coisa também é ter certeza que você tem acesso ao livro na biblioteca. Está na hora de ler o livro. Se você não leu ainda, está na hora de ler. Essa parte está lá, a parte de oferta e demanda. Logo no começo, ali no capítulo 1 ou 2, é fácil perceber onde é que está, porque está logo no começo, porque isso aqui é a base de tudo. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui. Instantinho só. Já. Então, vamos recapitular a parte de oferta e demanda. Uma velocidade relativamente rápida, que isso foi tudo visto na aula passada, só para se lembrar, para a gente poder continuar. Então, vamos lá. Primeiro a gente viu de onde vem a curva de oferta. A curva de oferta são os produtores, as pessoas que estão dispostas a vender, e essas pessoas têm seus custos, as suas habilidades, as capacidades de produzir, e eles vão decidir quanto produzir. Isso aqui é tudo sobre decisões, sobre escolhas econômicas. Então, eles olham lá as condições, e aí a curva de oferta simplesmente é uma lista que diz, a cada preço, nesse exemplo aqui, arroz, se o arroz tiver R$2.000 por tonelada, quanto que eu quero produzir? Esse produtor 1 quer produzir 6 toneladas. E se tiver mais caro, mais atrativo para mim, 8. E se tiver 4, 10. Então, o produtor 1 está aí, e o produtor 2 é a segunda tabela. E ele é diferente, porque ele tem habilidades diferentes, custos diferentes, terra diferente, clima diferente. Então, cada um tem a sua oferta. A gente viu, você pode ver ela graficamente assim, ou você pode ver... Desculpa, você pode ver em forma de tabela, ou você pode ver graficamente. E a gente vai trabalhar mais com o modelo gráfico. E tem até as equações aí. A gente vai trabalhar com graficamente, que é, acho, o jeito mais fácil de aprender. Então, aí está a curva de oferta do 1 e do 2, e a principal característica da oferta é que ela é positivamente inclinada. Quanto maior for o preço, mais essa pessoa quer vender. Faz sentido. Quer ver um jeito de pensar isso? Pensa assim, um motorista de Uber, por exemplo, ele oferta o serviço dele. E ele decide quanto ele quer trabalhar. Posso trabalhar 1 hora, 2 horas, 3 horas, posso trabalhar 24 horas no dia.
E o que determina a escolha dele? Bom, tem todas as questões da vida dele, tem outros compromissos, etc. Ele pode ficar cansado, mas uma coisa crucial que determina é o preço. E no Uber tem aquele algoritmo dinâmico ali que está ditando o preço. Então, se o preço... Se ele foi trabalhar assim, diz, só vou trabalhar 6 horas hoje. Trabalhar só 6 horas. Aí ele está lá trabalhando 6 horas, dado aquele preço que ele viu que estava, e que ele está recebendo, e daí, de repente, ele percebe que o algoritmo aumentou o preço, e aumentou bastante. Aí ele diz assim, então eu só ia ofertar 6 horas de trabalho hoje, mas como o preço, que para ele é como se fosse o salário, a renda dele, aumentou, eu vou botar mais 2 horas. Isso compensa meu custo de oportunidade. Então, é positivamente inclinado. Quanto maior o preço, mais a oferta. Aí a próxima coisa que a gente quer fazer, a gente quer trabalhar com a oferta de mercado, não só a oferta individual. Como é que faz a oferta de mercado? A gente soma as ofertas individuais. Pega todo mundo que está ofertando esse bem, nesse caso são todos os produtores de arroz de uma dada região, e soma. O preço 2, um quer oferecer 6, o 2 quer oferecer 8, então o mercado, que é composto dos dois, quer oferecer 14. E assim por diante para cada um deles. Aí está a soma em forma de tabelas, mas o mais fácil para a gente ver é a soma em forma de gráfico. Então, esse gráfico aí na direita é o gráfico, é a oferta de mercado. E é isso que a gente quer, lá que a gente vai. Então, a curva de oferta de mercado está aí. Ela diz esse mercado, esse conjunto de produtores, quanto que eles estão dispostos a ofertar a cada nível de preço, também é positivamente inclinado. E aí o que a gente falou, isso aqui é importante, a gente vai mexer com isso hoje, diz assim, quantidade depende de preço. Essa é a essência desses gráficos. Essas duas variáveis, quantidade e preço, elas estão sendo determinadas simultaneamente. Mas é claro que essas decisões, e lembra, isso está refletindo decisões das pessoas, essas decisões são determinadas, afetadas por várias outras variáveis. Por exemplo, quais? A decisão de plantar arroz. Bom, o preço dos insumos, preço do fertilizante, aluguel da terra, mão de obra, a tecnologia disponível, quão produtiva ela é, o número de outros produtores, porque se tiver muita gente produzindo arroz, provavelmente não vai ser tão atrativo, condições climáticas e várias outras. Aqui são só 4 exemplos, mas várias outras questões, variáveis, afetam a decisão de produzir ou não. Só que elas não aparecem no gráfico. O gráfico só tem 2 dimensões. Até dava de botar 3 dimensões, dá para desenhar 3 dimensões no gráfico, mas fica difícil de ver e a partir de 3 não dá. Então, o que a gente faz? A gente deixa o gráfico só com preço e quantidade, que é o nosso maior interesse, porque é isso que vai determinar o equilíbrio. O equilíbrio é um preço e uma quantidade realizados. Mas a gente diz assim, mas essas outras variáveis a gente reconhece, elas afetam também, só que vamos supor que elas estão fixas, elas não estão mudando nesse momento. Depois a gente vai deixar elas mudar, é isso que a gente vai fazer hoje. Então, isso vai trazer dois jeitos de olhar o gráfico. Um jeito vai ser simplesmente dizer assim, a gente está interessado em deslocamentos ao longo da curva. Sobe preço, aumenta a quantidade. Desce preço, a quantidade cai. Então, isso é uma coisa. Mas a outra é dizer, bom, agora vamos... Então, quando a gente faz isso, a gente está deixando aquelas outras variáveis fixas. Não está mudando o número de produtores, não está mudando o preço dos insumos, a tecnologia não está mudando, etc. Outra coisa que a gente pode fazer, dependendo da pergunta que a gente quer fazer, é dizer o seguinte, vamos deixar o preço fixo? Então, deixa o preço fixo aqui. Esse preço aqui está aqui, e aqui está a curva de oferta original. Agora, vamos deixar uma das variáveis ceteris paribus, uma daquelas variáveis fixas, vamos deixar ela variar. Então, a tecnologia.
Suponha agora que surgiu uma nova tecnologia, uma nova semente. A Embrapa soltou uma semente de arroz mais produtiva. Com os mesmos insumos se produz o dobro de arroz. Então, ao mesmo preço, você está disposto a produzir mais. A curva se deslocou. Então, é um deslocamento da curva. Está em negrito aqui o da curva. É um deslocamento ao longo da curva, ou um deslocamento da curva. E esse deslocamento pode ser, nesse caso foi um aumento, mas pode ser assim também. Aqui talvez seja chuva. Nesse ano teve menos chuva, então, ao mesmo preço, em vez de produzir Q1, você vai querer produzir Q2. Deslocou a curva. Claro que, na verdade, todas as variáveis podem mudar. Chuva, tecnologia, número de outros produtores, preço do fertilizante, preço do seguro agrícola, mão de obra. E a curva se desloca por cada um e, no final, vai estar em algum ponto. O efeito líquido daquele deslocamento das curvas. Então, é isso. Então, aí a gente tem a curva de oferta. E vamos repetir agora tudo para a curva de demanda. Então, demanda são as pessoas que querem comprar esse bem ou serviço. Eles demandam, eles consomem. E aí é muito parecido. Vamos fazer a mesma coisa de começar com 2. A nossa sociedade é composta de 2 pessoas, 2 consumidores. E o consumidor ele fala assim, ó, a cada preço, está aqui a quantidade que eu vou querer consumir. Se o preço estiver muito baixo, eu quero muito, quero 18. Se o preço for 3, 14. Se for 4, eu quero 10. Se for bem caro, tá 6 mil reais a tonelada, eu só quero comprar 2 toneladas de arroz. Ou 2 quilos, né? Um consumidor no supermercado não vai comprar 1 tonelada. E aqui está a quantidade que o consumidor 2 vai consumir, e é diferente. E claro que é diferente. Nós todos somos diferentes. Nós temos preferências diferentes, gostos diferentes, renda, restrição orçamentária. Então, a demanda individual é diferente. Aqui, como na oferta, a gente não quer trabalhar com vamos ver a curva de demanda. Aí está a curva de demanda, negativamente inclinada. A gente chama isso de a lei da demanda, como se fosse a lei da gravidade, uma coisa tão ubíqua que todo lugar do mundo, em cada país, ao longo da história, sempre que o preço subia, as pessoas consumiam menos. A gente vai ver uma exceção a isso. Ainda hoje, ou na próxima aula, a gente vai ver uma exceção, mas, como você sabe, quase sempre é negativamente inclinado. E daí vamos juntar agora as demandas individuais para chegar na demanda do mercado. A gente quer saber, nesse mercado específico de arroz, numa certa região, o mercado de arroz em Brasília, o mercado de arroz no Brasil, qual que é a demanda? Então, soma individualmente, horizontalmente. Se o preço for 6, se tiver caro, o consumidor 1 quer 2, o consumidor 2 quer 4, logo o mercado, que é composto do consumidor 1 e mais o consumidor 2, quer 6. E se for barato, R$2, R$2.000 a tonelada, aí o 1 quer 18, o 2 quer 20, o mercado quer 38. Vamos plotar isso, a demanda do 1 mais a demanda do 2, horizontalmente, somados dá a demanda do mercado. E aí, tem variáveis que afetam a demanda e não estão nesse gráfico. A mais óbvia de todas é renda. Sua renda afeta muito sua decisão de consumir mais ou consumir menos. Então, essas variáveis estão sempre estáveis. Então, aqui, 5 exemplos, mas tem uma infinidade de outras variáveis que afetam sua decisão de quanto consumir de um bem, mas renda é uma delas, o preço de outros bens, bens substitutos, bens complementares, as suas preferências, expectativas, número de consumidores, todas essas coisas afetam sua decisão. A gente deixa elas fixas e examina deslocamentos ao longo da curva. Ou, dependendo da pergunta, a gente deixa o preço fixo e a gente varia a renda
e ver como que a curva de demanda se desloca para cima ou para baixo. E a gente vai fazer isso hoje. Aí a gente aproveitou para definir umas características de bens, umas classes de bens, já que a gente está falando de, eventualmente, deixar renda variar. Então, se a gente deixar a renda variar, se eu aumentar a sua renda, você ganha na loteria, ou se tem um aumento de salário, você consegue um emprego, isso não tinha, a maioria dos bens, você vai consumir mais deles. Se tem mais dinheiro, você vai consumir mais da maioria dos bens. São bens normais, nesse sentido. Se você tem mais renda, nós relaxamos a sua restrição orçamentária, logo você vai consumir mais. Mas alguns bens não. Alguns bens, você tendo mais dinheiro, você consome menos deles. E você vai consumir mais de outros bens que você prefere, mas antes você o seu orçamento não dava conta de pagar aquilo ali. Então, a gente chama esses de bens inferiores. Você estava consumindo porque eles são baratos, mas eles são inferiores nas suas preferências. Então, essa é uma classificação de bens normais e bens inferiores. Esse é o tipo de coisa que cai em prova. Vocês podem fazer uma pergunta sobre isso, e é bastante intuitivo. E aí você pergunta, mas como que cai em prova? Qual que seria a pergunta? Para isso que você tem que ficar atento para os aulões dos monitores. Lá eles vão mostrar exatamente o tipo de pergunta que pode fazer com isso. Então, estejam atentos para quando daqui a pouco vai chegar mais perto da prova, eles vão começar os aulões, não sei se já começou, e eles são muito bem preparados, as aulas, e são bem no estilo da prova. Então, realmente vale a pena fazer. Tá, isso aqui tudo a gente já falou. E aí está aí a curva de demanda, deslocamentos ao longo da curva. Mantém a renda, mantém o preço dos outros bens fixos. E um aumento de preço leva uma queda da renda. Uma queda do preço leva a aumentar a renda. Ou deixa o preço fixo e daí vê e varia uma das variáveis que estão fora do modelo, estão settings paribus. Nesse caso aqui, a sua renda diminuiu. Então, ao mesmo preço, primeiro põe o preço aqui, primeiro você estava consumindo essa quantidade aqui. Aí cortaram o seu salário pela metade. Agora você vai consumir menos. Sua curva de demanda deslocou para a esquerda. Tá. E aí, chegamos no equilíbrio. O equilíbrio a gente juntou, esses são aqueles mesmos números, juntou a oferta e a demanda a cada um dos preços. E nós vimos que o equilíbrio é onde oferta é igual a demanda. E vê que faz sentido isso, porque em alguma forma muito intuitiva, só vai poder ser demandado, consumido, o que foi produzido. Se a sociedade está produzindo muito arroz, se as pessoas estão consumindo pouco arroz, então vai sobrar arroz, de alguma forma. Claro, você pode exportar ou estocar, mas não é um equilíbrio. E se a sociedade está produzindo pouco arroz, mas todo mundo quer comprar mais arroz, também não é equilíbrio. O equilíbrio é só quando a oferta é igual à demanda. E o que quer dizer um equilíbrio? Um equilíbrio quer dizer é uma situação em que nada muda. Pensa você pega um pote, né, um prato de sopa, e joga uma bolinha, a bolinha vai rodar, ela não está em equilíbrio, ela está mudando sempre. Tem forças atuando sobre ela de gravidade, fricção e a parede do pote, mas eventualmente ela vai atingir um equilíbrio, provavelmente no ponto baixo do pote. Isso acontece automaticamente. Aqui é a mesma coisa, esse é um modelo, inclusive esses modelos foram criados tendo em mente, lá no século XIX, física mecânica desse tipo. É uma tentativa de economistas modelar o que eles estão vendo na economia da mesma forma que física que estava justamente acontecendo no século XIX, as leis newtonianas já haviam se disseminado,
e aquilo parecia elegante, matemático e rigoroso, vamos fazer isso também com a economia. É um pouquinho ousado isso, porque pessoas são diferentes de partículas atômicas e bolas e balísticas e coisas assim. Mas é uma boa metáfora para várias coisas. Então, está aqui, a mesma coisa. Aí a pergunta que você deve fazer é: como é que se atinge o equilíbrio? Quem é que faz? Porque, num primeiro momento, sabe, as pessoas que estão plantando arroz, eles não sabem qual vai ser o preço. O arroz tem qualquer pessoa que vai produzir qualquer coisa não sabe qual vai ser o preço. Demora para produzir, demora para chegar no mercado, as coisas estão mudando dia a dia, hora a hora. Então, quem é que faz o equilíbrio acontecer? A gente vai ver que é o sistema de preço. Essa é a beleza da economia. Não precisa. Você está pensando assim: puxa, tomara que o governo acerte isso aí, tomara que o Ministério lá da Economia mande os sinais para as pessoas produzirem a quantidade certa. Não, não é assim. Se a gente fosse depender de governo, de pessoas, de burocratas, de políticos, de funcionários públicos para fazer isso, ia ser um desastre. Você sabe disso, né? Qualquer coisa que o governo tenta fazer sempre tem esse tipo de problema. Aqui a beleza é o próprio mercado. É o que Adam Smith chamou da mão invisível do mercado, essa mão invisível que faz isso. E o que é a mão invisível? Essencialmente é o sistema de preços. O sistema de preços é um sistema de informação. O preço é um sinal que traz informação sobre as infinitas variáveis que afetam oferta e demanda. Desde preço, quantidade, as preferências dos infinitos atores, as expectativas, o preço dos outros bens, renda, tecnologia, tudo ali está processado pelo sistema de preços e chega lá. Então, se o preço, de repente, está bem alto, isso está sinalizando para os produtores: produza mais. Está sinalizando no mais longo prazo, para inovadores: descubram novos jeitos de produzir isso mais eficientemente, ou de produzir mais dessas coisas. É o sistema de preço que faz isso, é o mercado que faz isso. Vamos ver como é que funciona isso. Então, com isso, a gente já está em matéria nova aqui, né? Então, suponha, vamos começar aqui com um excesso de oferta. Vamos começar com preço alto. Suponha que o preço está bem alto. Então, o preço está aqui, digamos, 5,5. A gente sabe que o preço de equilíbrio é 4. Deixa eu mutar aqui. Tá. Tem alguém com o microfone aberto. Deixa eu ver se tem mais. Tem mais um pouquinho. Ok, deixa eu voltar. Então, vamos começar com o preço alto, está bem acima do preço de equilíbrio. E o que acontece aqui? Bom, a esse preço, os ofertantes estão dispostos a produzir. Eu não botei a linhazinha aqui, mas é só descer nesse ponto aqui. Ele oferecer quase 30, 28, 30. Eles estão gostando, esse preço está ótimo para eles. Eles têm muito produtor de arroz querendo produzir arroz, eles produzem muito arroz. E só que a esse preço caro, os consumidores querem consumir pouco. Então, tá 5,5, tá caro. Só tem 10 pessoas que estariam dispostas a comprar a esse preço, ou 10 mil pessoas, 10 milhões, seja a unidade não interessa. Mas, não, 10 pessoas não, desculpa. Os consumidores estariam dispostos a consumir 10 toneladas de arroz e os produtores estão dispostos a produzir uns 28, 30 toneladas. Tem um excesso de oferta. Isso é ruim, né? Isso não é um bom uso dos recursos. A sociedade não está alocando bem seus recursos, está produzindo arroz que não está sendo consumido. O que acontece aí? Você diz assim: o governo tem que fazer alguma coisa, o governo tem que estocar, o governo tem que comprar. Especialmente em bens agrícolas, existe sim um papel do governo de fazer estoques reguladores, uma coisa assim, mas para qualquer bem, inclusive arroz, o próprio mercado cuida disso. Porque o que acontece? O excesso de oferta significa que as prateleiras estão cheias.
os estoques estão cheios, os pátios estão cheios, os produtores eles estão produzindo muito arroz, mas daí eles começam a ficar preocupados. Olha, estou produzindo arroz, o preço está ótimo, mas as pessoas não estão comprando tanto. E aí o que eles fazem, algum produtor vai dizer assim, vai começar a oferecer uma promoção, um desconto, alguma coisa assim, às vezes para alguns consumidores especiais, vão começar a surgir, as forças de mercado fazem isso, não precisa o governo lá forçar eles a fazer isso. Você vê lojas fazendo isso o tempo todo. E daí o preço vai caindo, à medida que o preço cai, surgem novos, mais consumidores querendo comprar aquilo ali, isso vai continuando, existem forças que incentivam os produtores a baixarem o preço, justamente para desovar seus estoques, até que o preço chegue em 4. Quando o preço chega em 4, aí esses incentivos vão embora. Aí os produtores estão produzindo, a quantidade é 22 toneladas, e os consumidores estão querendo comprar 22 toneladas. E aí nada muda. É que nem uma bolinha no fundo do pote. Enquanto não tiver nenhum choque, daqui a pouco a gente vai dar um choque naquelas variáveis ceteris paribus que estão lá fixas. Mas, por enquanto, não. E aí, fica em 4. E ótimo. Esse é o ponto eficiente. O equilíbrio é o ponto eficiente. Os recursos estão sendo bem usados, dado todas as variáveis. Então, tá. Então, esse é o excesso de oferta, e da mesma forma que pode ter um excesso de oferta, pode ter um excesso de demanda. Então, excesso de demanda aqui. Vamos supor que o preço está muito baixo. Por alguma razão, o preço do arroz está baixo, os consumidores estão muito felizes, o preço está 2, próximo de 2, e eles estão querendo comprar uns 30 mil toneladas ao todo. E só que os vendedores estão achando que isso não está compensando. Para a maioria, para muitos deles, especialmente os que têm custos mais altos, os que são piores em produzir arroz, não está compensando, eu não vou produzir, vou mudar para soja, vou plantar tomate. E aí o que acontece é tem um excesso de demanda. Tem mais gente querendo comprar do que tem gente querendo vender. E vocês já viram isso. O excesso de demanda é prateleira vazia. Você entra no supermercado, um monte de prateleira vazia. Você chega lá e pergunta, você tem arroz? Aí o dono do supermercado chega lá e fala assim, tem, mas acabou. Eu falo, tem, mas fica feliz, mas acabou. E quer ver um momento recente que vocês viram um excesso de demanda? Eu acho que vocês devem se lembrar, vocês devem ter 18 a 20 anos, mais ou menos, a maioria de vocês. Então, a greve dos caminhoneiros que teve recentemente. A greve dos caminhoneiros era pouca gente, a oferta de gasolina estava muito baixa, por causa da greve dos caminhoneiros. O governo não deixou aumentar preços, falou, não pode aumentar por causa de uma emergência, uma crise social. Normal seria deixar o preço subir, aí muita gente ia deixar de comprar gasolina e ia ter oferta igual demanda. Mas naquele momento o governo tabelou o preço, forçou o preço a ficar no preço que era antes. E aí tinha aquele preço, tinha muita gente querendo comprar, relativo, gente podendo vender, porque a maioria dos postos nem tinha gasolina. Então, excesso de oferta é prateleira vazia, pátio vazio, tem, mas acabou, filas, um monte de filas. Aí o que acontece? Isso não é um equilíbrio, isso não é um bom uso dos recursos da sociedade. Então, o que acontece é que daí, isso aconteceu na greve dos caminhoneiros, muito bem. Algum consumidor vai chegar para lá assim, eu queria tanto de gasolina, ou tanto de arroz. Aí o vendedor fala, tem, mas acabou. Aí esse vendedor vai falar assim, tá, eu entendo, mas acabou a esse preço, né? Porque e se eu pagar mais? Se eu pagar um ágio, às vezes por debaixo do pano, às vezes é proibido. Se eu pagar, eu pago assim uma taxa de urgência aqui, um cafezinho, cervejinha, seja lá como é que você quiser chamar. Aí o vendedor, aí tem. Aí me lembrei que tem. Então, e aí, às vezes, do jeito que eu falei, fica parecendo que é corrupção, ilegítimo, suborno, mas não precisa ser, pode ser simplesmente, o cara não queria produzir, mas diz assim, então, se eu pagar essa quantidade, aí eu vou produzir. Vem amanhã que eu faço, e não tem nada de errado com isso. Então,
os consumidores estão dispostos a pagar mais, alguns estão dispostos a pagar mais, e eles aí produz-se mais, outros pagam mais, produz-se mais. Essas forças econômicas estão empurrando o preço para cima, do mesmo jeito que a gravidade e a fricção estão determinando onde a bola vai parar no pote. Isso vai continuar, essas forças continuam. O mais longe que você estiver do equilíbrio, o mais forte que são essas forças. Mas à medida que vai chegando perto do equilíbrio, elas vão arrefecendo, e finalmente você chega no equilíbrio e aí para tudo. Oferta igual a demanda, é eficiente, não tem nenhuma força para sair desse equilíbrio e fica nesse equilíbrio. Então, isso é muito poderoso, esse modelo. Então, ele permite a gente explicar as variações de preço, entender o que está acontecendo. Usa-se isso o tempo todo. Pega o jornal hoje, as pessoas estão falando muito sobre preço da gasolina, a inflação que está acontecendo por causa da Covid, teve problema nas cadeias de ofertas, na China, os barcos transatlânticos estão tendo dificuldade, os portos não têm trabalhadores para descarregar, esse tipo de coisa que está afetando. Então, tudo isso a gente pode analisar, a gente diz assim, tem greve nos portos, como é que isso está afetando a oferta? A curva de oferta está se deslocando para cima. Tem excesso de calor no sul do país, está afetando a produção de trigo, soja, sei lá. Como é que isso afeta a oferta? Choques na demanda. É muito poderoso esse instrumental. Tanto é que a gente vai aplicar ele para mercados de trabalho, mercados de crédito, vários mercados internacionais e várias outras coisas. Então tá aí. A gente vai passar adiante, mas deixa eu perguntar, alguém tem alguma pergunta sobre isso? Isso aqui é importante? Então tá. Então, e de novo, eu vou recomendar, leiam lá no Monkey a parte correspondente a isso aqui. Então, agora que a gente sabe o modelo de oferta e demanda, vamos fazer o que chama de uns exercícios de estática comparativa. Soa ruim esse nome, mas vocês vão ver que é um negócio bastante intuitivo e muito útil do ponto de vista de entender o que está acontecendo com mercados. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai... Aqui está o algoritmo que a gente vai seguir, mais ou menos. Vamos começar com uma situação de equilíbrio. Oferta, demanda, preço de equilíbrio, quantidade de equilíbrio. E aí vamos dar um choque nesse modelo. Que o mundo é assim. O mercado está em equilíbrio, mas alguma coisa acontece em algum lugar no mundo que afeta não as variáveis que estão ali no gráfico, preço e quantidade, não diretamente. O choque afeta uma das outras variáveis, que a gente tem variáveis ceteris paribus de oferta, variáveis ceteris paribus de demanda, e alguma coisa aconteceu no mundo e mudou uma dessas variáveis. Na verdade, claro, um monte de coisas acontece o tempo todo no mundo e mudam todas essas variáveis. Mas o jeito que a gente vai analisar, vamos pegar uma só dessas variáveis e ver o impacto dela. Vamos deixar ela subir ou descer, por exemplo, a renda. Aconteceu alguma coisa que aumentou a renda, por exemplo, veio o Auxílio Brasil. Então, o governo está dando dinheiro para as pessoas, isso vai aumentar a renda de todo mundo. Como é que isso está afetando o nosso equilíbrio? Ou então vem um período de chuvas, isso afeta a produção de arroz, como é que isso está afetando? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai escolher um desses parâmetros. A gente está chamando preço e quantidade de variáveis e as outras variáveis de parâmetros. E então, a gente vai deixar um desses parâmetros variar, é um choque, é uma perturbação, é uma disturbância, tem vários jeitos que se usa para falar isso. E a gente acha novo equilíbrio. E esse equilíbrio vai mostrar qual é o impacto do parâmetro sobre esse mercado. Então, vamos fazer isso. Como é que faz? Então, a gente faz 3 perguntas aqui. A primeira pergunta é dizer assim, suponha que a renda subiu. A renda, as preferências, expectativas, preço dos insumos.
clima, tecnologia, qualquer uma dessas outras variáveis que acabam afetando as escolhas dos demandantes, dos ofertantes desse mercado. Então, aí a gente pergunta, essa mudança nesse parâmetro, ela afeta a demanda, a oferta, ou os dois? E pode ser os dois. Pode ter o mesmo parâmetro, pode estar tanto no lado da oferta como no lado da demanda. Uma vez que a gente decide se é na oferta ou na demanda dos dois, a gente pergunta, e ele desloca a curva da oferta ou da demanda para cima ou para baixo, para a direita ou para a esquerda? Como é que a gente sabe isso? Geralmente, com a lógica, faz sentido, né? A gente diz assim, aumentou a renda das pessoas. Bom, desloca a demanda para a direita. As pessoas vão comprar mais, supondo que seja um bem normal. A escassez de chuva pega a curva de oferta, desloca ela para a esquerda, porque como falta chuva, chuva é essencial para produzir produto agrícola, então geralmente é intuitivo e às vezes não, às vezes tem que ir lá estudar, ver, às vezes perguntar para as pessoas daquele mercado, o que você faria se aumentasse tal variável aquela? Então, tá. Aí você desloca as curvas de oferta e demanda de acordo com suas respostas para as primeiras duas perguntas, e aí você olha um novo equilíbrio. Aí você compara um equilíbrio com o outro. É assim que funciona essa estática comparativa. Vamos fazer um exemplo que é o melhor jeito de entender isso aqui. Então, vamos pegar aqui, esse primeiro exemplo aqui é Qual que foi o choque? Qual foi a distância? O mercado estava lá em equilíbrio, aí, de repente, vem uma nova semente de arroz mais produtiva. Essa semente, ela produz 80% a mais, usando tudo mais igual. A mesma terra, mesmos funcionários, mesmos tratores, mesmo fertilizante. Deixa eu parar um pouquinho que está dizendo que minha internet está instável. Deixa eu ver se está... Não, acho que está funcionando. Então tá. Então tem essa nova semente. E aí vamos fazer as três perguntas. Essa nova semente vai afetar o quê? A oferta ou a demanda de arroz? E a resposta é a oferta, né? A semente torna mais barato produzir, mais fácil produzir, mais produtivo. Então, a curva de oferta é que vai mudar. E ela vai mudar para que lado? A gente já vai ver no gráfico, mas intuitivamente ela vai mudar para a direita. A oferta positivamente inclinada vai mudar para a direita. Porque ao mesmo preço, o produtor está disposto a produzir mais. E aí vamos ver o que acontece com o equilíbrio. É mais fácil ver isso no gráfico, então vamos ver aqui no gráfico. Então está aqui. O azul escuro é a oferta 1, né? A oferta no momento 1, a demanda no momento 1, a demanda não vai mudar, porque a nova semente não está afetando a demanda. Suponha que ela produz exatamente o mesmo arroz, só que é mais produtivo, né? Um arroz diferente, nem nada. É o mesmo arroz, só que mais produtivo. Então, está afetando só a oferta. E está deslocando, aqui está o equilíbrio no momento 1, e está deslocando a oferta para a direita. Ao mesmo preço, os produtores estão dispostos a produzir mais arroz, porque os custos deles caíram, o lucro vai ser maior. Então, fazendo isso, o equilíbrio passou do ponto E1 para o ponto E2. Vamos ver o que significa o equilíbrio mudar. Significa que o preço caiu e a quantidade aumentou. E faz sentido isso, se você pensar bem, porque o preço, a produção se tornou mais eficiente, é uma nova semente, funciona melhor, usa menos recursos, então faz sentido que o preço caia e a quantidade aumente. Então, esse foi o primeiro exemplo. Talvez você esteja dizendo... Que susto. É que eu ia fazer uma pergunta e aí tem criança que ela gritou, desculpa. Não, sem problema, eu levei um susto que eu achei que... Diga. Nossa, perdão. Eu queria fazer uma pergunta. Quando a produtividade aumenta,
a demanda diminui, a oferta ela aumenta, né? Porque tem mais produto. Então, a demanda diminui porque a quantidade é maior, não é de oferta. Enfim, eu não sei se eu estou fazendo sentido. Eu entendo. A oferta aumentou, isso que você falou está claro, né? Ficou mais fácil produzir com a mesma terra, mesmos trabalhadores, com o mesmo custo de produção. A oferta deslocou para a direita, que ficou mais fácil produzir. A demanda não está sendo afetada. A demanda, repara, ela não está deslocando. Por quê? Porque eu falei que é o mesmo arroz. Talvez se fosse um arroz diferente, um arroz melhor, podia as pessoas dizer, então eu vou consumir mais arroz e menos de macarrão e pão, alguma coisa. Mas é o mesmo arroz. Então, o consumidor que está comprando ali no supermercado, ele nem sabe que aquilo foi produzido com sementes mais baratas, mais produtivas, ele tá tomando a mesma decisão que ele tomava antes. Então, simplesmente o que está acontecendo é que tem mais arroz sendo ofertado, então os produtores abaixaram o preço. Então, na verdade, a curva de demanda não foi afetada, mas o equilíbrio mudou de E1 para E2. O equilíbrio mudou para um equilíbrio com preço mais baixo e mais consumo de arroz. Diga, Maria Fernanda. Bom dia, professor. O senhor estava comentando sobre a questão do Covid, como que alguns setores tinham sido afetados por cima, e eu fiquei com dúvida em relação ao petróleo, por exemplo. Por que que a gente teve um aumento tão grande no petróleo, e aí isso tem a ver com esse deslocamento de oferta e de demanda? Isso se relaciona? Tem absolutamente a ver. Todas essas variações que a gente vê no petróleo, o petróleo muda o tempo todo. Aliás, a gente nem vê a maioria das mudanças, porque a Petrobras tem capacidade de controlar o preço aqui, porque ela que distribui, não é um mercado livre. Mas o preço do petróleo está sempre mudando e muda violentamente. Parece que vai ter uma guerra na Ucrânia, muitos países começam a estocar petróleo, se de repente tem uma descoberta nova de petróleo, está sempre mudando. Então tem tudo a ver essa preço do petróleo subindo e o jeito que a gente teria que para saber isso, o que está acontecendo, e o que os analistas desse mercado fazem é exatamente isso. Eles ficam de olho em todas essas coisas, as variáveis, os parâmetros que afetam a demanda, os parâmetros que afetam a oferta. Então, eles olham assim, renda é uma coisa que afeta muito a demanda por petróleo. Se parece que a economia mundial vai crescer, isso está acontecendo agora com a Covid está arrefecendo, está começando aos poucos a resolver, vários países estão abrindo, então o consumo de petróleo vai aumentar muito e a renda vai subir também, porque vai ter mais atividade econômica. Então, a demanda por petróleo vai se deslocar. Nesse caso, aqui seria como se o D1 vai subir. Além disso, tem questões de oferta. Por exemplo, teve esse problema de cadeias de comércio, né? Lembra aquele barco que ficou preso no canal do Suez e funcionários de várias firmas de transporte, de portos e várias coisas assim que não estavam trabalhando porque estavam ficando doentes. Vários problemas de supply chains, que chamam cadeias de... Não estou lembrando a palavra exatamente. As cadeias produtivas de transporte para levar as coisas da China para cá, dos Estados Unidos para o Brasil. E mesmo dentro do país, todos esses problemas, os produtos simplesmente não estão fluindo tão bem quanto estavam fluindo. Tudo isso está deslocando a oferta para cima. Então, se a demanda vai aumentar e a oferta vai reduzir, provavelmente o preço vai subir. Né? Mas é mais complicado ainda. O mercado de petróleo é realmente complicado. Aí, muitos países estocaram petróleo no passado. Eles podem dizer, então eu vou resolver desovar esses estoques. Isso aumenta a oferta. Às vezes, os países produtores aí vão dizer, não, mas eu gosto do preço alto, são um cartel, né? Que são poucos países produtores, especialmente a Arábia Saudita, que produz 1/4 do petróleo do mundo. Daí a Arábia Saudita diz, eu vou parar de produzir, eu vou produzir menos nos próximos 6 meses. Aí a oferta desloca lá para cima, aí o preço sobe. Então, o mercado de petróleo, como todos os outros mercados, tem um monte de coisa acontecendo, mas o mercado de petróleo tem razão, talvez seja o lugar onde isso é mais óbvio, né? E
especialmente porque afeta tanto nossa vida e economia, a gente está sempre de olho, a gente passa num posto e olha, cada vez o preço parece que está mais alto. Mas, absolutamente, esse instrumental é o que se usa para analisar isso. Claro que fica muito mais sofisticado do que isso é a introdução à economia. Depois fica muito mais sofisticado. Em vez de simplesmente desenhar essas curvas como a gente está desenhando como retas, lá você estima elas com dados estatísticos e econometria. Então, a curva realmente é uma estimativa do que está acontecendo na vida real. Entendi, professor. O senhor tem algum exemplo dessas curvas? Ou não? Agora aqui. Se diz, assim, de curvas estimadas, em vez de simplesmente dizer... Tem essas que estão aí na tela, são exemplos, só que são hipotéticas, né? Na verdade, elas não seriam linhas retas, elas seriam... Eu não tenho isso aqui agora, mas eu posso buscar depois. Geralmente você estima isso com dados, né? Você tem que pegar dados do passado, de instâncias onde o preço variou e ver quanto que a quantidade variou. Então, seria assim, uma nuvem de pontos. Você viria uma nuvem de pontos e aí você estima uma reta ou uma curva que é a melhor estimativa daquela variação de pontos. Talvez na próxima aula eu tente trazer isso para dar um exemplo. Tá bom, muito obrigada, professor. Então, vamos ver o segundo exemplo aqui de estática comparativa. Segundo exemplo. Esse aqui, o primeiro foi uma semente, foi um choque bom, né, um choque positivo. Aqui vai ser um choque negativo, é uma estiagem. Estiagem é quando falta chuva, né? Então, o azul escuro é o equilíbrio inicial, é o equilíbrio 1. Oferta 1, demanda 1, equilíbrio 1, quantidade 1, preço 1. Aí deu essa estiagem. A estiagem significa que ela vai afetar, chuva vai afetar a oferta. Talvez chuva afeta a demanda, né? Se muito tempo chovendo, as pessoas ficam com mais vontade de comer arroz, talvez, mas acho que não faz muito sentido. Então, a chuva está afetando só, a falta de chuva está afetando só a oferta. Essa é a primeira pergunta. Segunda, em que direção? Ela está reduzindo a produção de arroz, né? Com seca, metade da plantação morreu. Então, a curva de oferta se deslocou para a esquerda. O mesmo preço, os vendedores conseguem vender menos. Então, agora a oferta é O2, a demanda não mudou, o equilíbrio novo é E2. Esse é um equilíbrio em que o preço está mais alto. Faz sentido, né? Deu uma seca, morreu metade da plantação, o preço do arroz subiu. É intuitivo. E acontece o tempo todo. Inclusive, lá no Rio Grande do Sul, que é um dos maiores produtores de arroz, parece que teve um período de calor, agora recente, parece que até agora está um período de calor. Então, esse tipo de coisa está acontecendo lá. E com a agricultura, o tempo todo acontece isso. Então, o preço subiu e a quantidade consumida caiu. Boa parte do arroz morreu ali no pé, e então tem menos arroz, o preço subiu. Esse é o novo equilíbrio. Na vida real, claro, daí tem um monte de... Sabendo disso, especialmente com bens agrícolas, o governo estoca, então ele teria estoques que ele vai desovar, tem a possibilidade de importar, aí você importa arroz da Argentina, arroz de outros lugares, e os próprios consumidores, e esse aumento do preço que acontece aqui, ele já sinaliza para os consumidores, consuma menos, substitua arroz por outras coisas. Essa que é a beleza da economia. O sinal de preço está informando os agentes econômicos da escassez. Quando você for fazer sua escolha de quanto arroz consumir, você não precisa saber que tem falta de chuva no Rio Grande do Sul. Você não precisa saber que tem esses choques acontecendo. Está tudo ali no preço. Você olha e diz assim, o arroz subiu, eu vou consumir um pouco menos de arroz. Se fosse depender do governo decidir o preço do arroz, do governo dizer, tem chuva no Rio Grande do Sul, todo mundo está aqui, uma lei nova, você vai ter que consumir menos arroz esse semestre, não ia funcionar, ia ser tarde demais, eles iam errar a mão, para mais ou para menos, né? Burocracias não funcionam bem,
E o governo não ia nem saber dosar isso exatamente. Essa é a beleza do mercado. Essa é a beleza do sistema de preço. De processar essas informações e coordenar todo mundo na economia. Não precisa ter uma lei obrigando as pessoas a consumir menos arroz. O sistema de preço faz isso. Bom, vamos ver agora o deslocamento na demanda. Eu me lembro que esses exemplos aqui, tem uma hora que fica um pouquinho confuso, então deixa eu ver se eu acerto dessa vez. Então, o choque nesse exemplo aqui é o governo vai distribuir arroz. Deixa eu olhar lá para frente, eu sempre confundo isso. Deixa eu dar uma olhada aqui, um instantinho só, para não confundir depois. É porque depois, agora a gente vai dar um exemplo de choque na demanda, mas o último exemplo que eu vou dar vai ser um choque que é simultâneo na demanda e na oferta. E não fui eu que criei esse exemplo, por isso eu acho esse exemplo confuso, porque vai ser um programa governamental de distribuir cestas de arroz. Tá, eu acho que eu me lembrei. Então, deixa eu voltar aqui. Tá. Então, é o seguinte, esse aqui é um choque na curva de demanda. O governo... Só ter certeza que estou falando isso certo. Vocês vão ver a minha confusão daqui a pouco, que o exemplo é realmente... Não, é difícil. Tá, é um choque positivo na demanda. Então, é o seguinte, existe um programa que o governo compra arroz para distribuir. Então, acho que não está bem descrito aqui. Só que ele não distribuiu ainda. É um programa de estoque de arroz. E o governo faz isso, de fato. O governo tem a CONAB, é um Conselho Nacional de Abastecimento, ou Companhia Brasileira de Abastecimento, uma coisa. Fica lá no Parque da Cidade, perto do Parque da Cidade da entrada. E o que eles fazem é isso, eles fazem estoques reguladores. Eles, quando tem muito arroz produzido, em vez de esperar o preço cair, o governo compra uma margem ali, guarda, e depois, quando o preço regularizar, eles vendem, eles desovam isso. Então, nesse caso aqui, o governo está comprando arroz, estocando. Então, é confuso, porque está escrito aqui, programa de distribuição de cestas de arroz, mas ele não está distribuindo ainda, é um programa para distribuir, mas ele vai distribuir no futuro, quando tiver necessidade disso. Suponha que agora a economia está funcionando bem. Então, nesse caso, em que direção você dá esse efeito? Ele vai deslocar a demanda para cima, porque além de todo mundo... Deixa eu botar no gráfico aqui. Está aqui a oferta, não está mudando. A demanda inicial, antes do governo começar a fazer esse programa, de repente, inesperadamente, o governo entrou no mercado e diz assim, eu vou comprar arroz, eu quero comprar 200 mil toneladas de arroz. Então, além das pessoas que estavam comprando arroz dos restaurantes, das casas, agora tem mais um comprador, que é o governo. Ele não está distribuindo esse arroz ainda, ele está só comprando, ele é um demandante e está estocando esse arroz. Então, a demanda aumentou, a demanda deslocou para cima. Porque todo mundo que comprava arroz ainda quer comprar arroz, mas aí tem um gigante comprador de arroz, que é o governo que está estocando. Então, a demanda se deslocou para cima. Esse é o exemplo aqui. O governo está comprando arroz, mas não tá distribuindo ainda. Então, com esse novo comprador, o preço do arroz vai subir, claro, porque tem muito mais demanda para o arroz, além do que as pessoas estavam comprando, tem o governo comprando, então arroz ficou mais demandado, ficou mais escasso, está mais caro, e a quantidade vendida de arroz aumentou também. O preço subiu, a produção aumentou, então o equilíbrio passou de E1 para E2. Então, isso é esse exemplo, é um choque na demanda.
surgiu um novo comprador de arroz. Quer ver o que seria melhor botar aqui? Que daria exatamente o mesmo gráfico, menos confuso, você ia falar assim, suponha que saia um novo estudo que arroz é muito mais saudável do que a gente imaginava. Arroz resolve um monte de doenças. Se você comer mais arroz do que as pessoas comem normalmente, se você realmente comer muito arroz, você vai morrer mais velho, vai ter um monte de doenças que você não vai ter. Então, a demanda por arroz aumentou, né? Seria a mesma coisa. Mas o exemplo que eles usaram aqui é que o governo entrou comprando arroz. Ok. Agora vamos ver o último exemplo, e esse é o exemplo em que vai ser um choque tanto na oferta como na demanda, ao mesmo tempo. E o exemplo que... Isso veio lá da apostila original, vocês vão ver porque é confuso. Então, é o seguinte. O governo entrou comprando arroz, que nem antes, isso vai deslocar a demanda para cima, e quase que ao mesmo tempo ele decidiu que tinha que já distribuir esse arroz. Por alguma razão, porque é um programa social, a Fome Brasil, acabar com a fome, melhorar a nutrição das crianças, alguma coisa. Então, ele comprou o arroz e já distribuiu. Quando ele distribui esse arroz, um programa de distribuição de arroz, ele está aumentando a oferta. Porque agora, se alguém no Brasil quiser arroz, ou você vai no supermercado e compra, vai na loja e compra, ou você vai receber do governo. Tem um jeito adicional de conseguir arroz. Então, a oferta aumentou. Então, vamos ver o exemplo aqui. Então, o azul escuro é o momento inicial. Essa é a oferta inicial. Essa é a demanda inicial. Preço 1, quantidade 1. Esse é o equilíbrio inicial, antes dos choques. Agora vem os choques. Choques duplos. Um choque na demanda, aqui, deslocando a demanda para a direita. Que choque é esse? É que o governo está comprando um monte de arroz, tem um comprador adicional. E tem um choque na oferta, que além dos supermercados distribuindo arroz, das lojas, das feiras, tem o governo também está distribuindo arroz, então a oferta aumentou. O impacto simultâneo dessas duas mudanças simultâneas é de passar das curvas D1 a 1 para D2 a 2. Ou seja, o equilíbrio é 1 para o equilíbrio é 2. Qual que é o resultado líquido desse equilíbrio? Do jeito que está desenhado aqui, eu já vou mudar isso, mas do jeito que está desenhado aqui, o preço caiu e a quantidade aumentou. Por que o preço caiu? Repara só, um dos choques está aumentando a demanda, ele está empurrando o preço para cima. O outro choque está aumentando a oferta, está empurrando o preço para baixo. Então, você tem essas forças contraditórias, só que o choque da oferta foi maior do que o choque da demanda. Repara que o deslocamento da curva de oferta foi bem grande e o deslocamento da curva da demanda foi relativamente pequeno, mais ou menos metade do choque da oferta. Então, líquido, em termos líquidos, o preço caiu. Não caiu muito, repara, caiu pouco. Se fosse só o choque da oferta, teria caído muito mais. Se fosse só o choque da demanda, teria subido. Mas o choque da oferta, parcialmente cancelado pelo choque da demanda, o resultado é esse aqui. O jeito de saber qual vai ser maior é desenhar o gráfico e ver. Mas deixa eu mudar o tamanho dos choques aqui, porque não necessariamente iria ser isso que está desenhado aqui. Vamos fazer aqui, aqui vamos dar um choque grande na demanda, e o choque da oferta não vai ser muito pequeno. O governo está comprando muito arroz, mas só está distribuindo parte desse arroz, digamos. Nesse caso, o equilíbrio passa de E1 para E2 ainda, só que agora o preço subiu. O choque na demanda, o governo comprando, mais um demandante, mais gente querendo comprar arroz, incluindo o governo, forçou o preço para cima. Em parte, essa demanda foi atendida com o aumento da oferta, com o governo distribuindo esse arroz.
parte desse arroz, mas o efeito líquido é um aumento de preço. E nos dois casos, a quantidade aumentou. Né? No caso anterior, a quantidade aumentou. Nesse caso, a quantidade aumentou também. Mas o que fez a diferença ali no equilíbrio foi o preço. E é claro que você não precisaria botar só um choque. Você poderia ter um choque de renda, um choque de preferências, um choque de preço dos insumos, mas para a gente saber qual que é o impacto de um só choque, a gente faz assim, mantém os outros parâmetros fixos e faz para um só. E podia acontecer isso aqui, essa aqui é a última coisa que eu vou mostrar aqui. Podia acontecer assim, tem um choque de oferta e um choque de demanda. Um choque de oferta bem grande, aqui o governo distribuindo muito arroz, o governo comprando muito arroz, e eles exatamente se cancelam, tal que o preço não muda. A quantidade mudou, a quantidade aumentou muito. O governo comprou muito, distribuiu muito, o impacto no preço do mercado do arroz não mudou. Para isso acontecer, tem que ser uma grande coincidência, né, de ser exatamente igual, mas, em todo caso, está aí no gráfico que é uma possibilidade. O preço pode subir, pode descer, ou pode ficar constante, dependendo do tamanho do choque de oferta e do choque de demanda. Então, é isso. Então, esse é o modelo de oferta e demanda e o instrumental básico para a gente analisar da onde vem a oferta, da onde vem a demanda, como é que agrega as demandas individuais para ter uma demanda de mercado, como é que agrega as ofertas individuais para ter uma oferta de mercado, como é que acha o equilíbrio e depois como é que o equilíbrio muda quando choques acontecem naquelas outras variáveis que não estão ali no gráfico. E toda a sociedade, o que o mercado faz, ele responde a essas 4 perguntas aqui. Né? Qualquer sociedade que você vai fazer, digamos que você está no avião, o avião cai numa ilha, você 100 outras pessoas, aí vocês vão fundar uma sociedade lá, futuro com zumbis, e você funda uma sociedade, você tem paredes em volta, os zumbis lá de fora. Ou você está numa prisão, e lá na prisão começam a surgir mercados. Você tem que decidir isso aqui. O que vai ser produzido? Quanto que vai ser produzido? Como que vai ser produzido? E como é que vai ser distribuído? Para quem vai ser produzido? E tem várias formas que você pode optar por fazer isso. Uma forma seria o governo fazer. O governo decide tudo isso aí. Tem ministérios, tem secretarias, departamentos, agências, burocracias, carimbos e políticos decidindo isso, passando leis e passando portarias. Hoje vai ser produzido tanto pão francês e tanta manteiga e tal. Cada pessoa está aqui a lista de quanto que você vai receber de tudo isso. Isso foi tentado, não exatamente, mas foi mais próximo disso na União Soviética, por exemplo. E é desastroso, porque é muito difícil, são muitas decisões que requerem muitas informações para serem processadas e para agir em cima delas. E por mais competente que sejam as pessoas no governo, por menos corruptas, por mais legítimas, por mais bem intencionadas, mesmo ali não vai dar certo. E, em geral, governos não são compostos sempre de pessoas mais competentes possíveis, das mais bem intencionadas, etc. Então, tende a ser desastroso em termos de excesso de demanda, excesso de ofertas, produtos sendo produzidos que ninguém quer comprar, produtos que as pessoas querem comprar não sendo produzidos. Outro jeito de responder essas perguntas é o mercado, né? É uma economia do mercado. Claro, você tem que ter governo ainda para criar um arcabouço de leis e de Estado de Direito e coordenação e regulação, esse tipo de coisa,
Mas essas decisões de quem vai produzir o quê, quanto vai produzir, como que vai produzir, e aí quem vai receber, o mercado que decide isso. O mercado, as pessoas, se tem alguma coisa que as pessoas querem que não está sendo produzida suficiente, o preço daquilo vai subir. O preço daquilo subindo, isso sinaliza para outros empresários, diz, vamos produzir aquilo, porque o lucro está bom. Não precisa o governo sinalizar isso nem nada. O mercado, sistema de preços faz isso. Firmas vão entrar naquele setor, produzir aquilo ali, aí o preço cai. Se tem choques, o sistema de preços sinaliza para produzir mais, produzir menos, e ao mesmo tempo, uma coisa importante, o sistema de mercado sinaliza para inovação. Se tem alguma coisa que está com preço alto, então inventores, startups, vários outros vão dizer, eu vou tentar resolver esse problema. Eu vou tentar achar um jeito melhor de produzir, vou achar produtos novos, e isso funciona bem melhor do que um programa de inovação governamental, ou SESC, Senai, essas coisas, que costumam não funcionar tão bem. Então é isso. Eu acho que eu vou parar já aqui. Eu já vou abrir para perguntas. Deixa eu só sinalizar qual é a próxima coisa que a gente vai fazer. A gente vai continuar um pouco nessa linha. Deixa eu botar um desses gráficos. Uma questão que talvez esteja se perguntando é por que se desenham essas linhas assim? Inclusive, houve uma pergunta, de certa forma, assim, porque tudo muda se as curvas forem mais inclinadas ou menos inclinadas. Se a inclinação da curva tem grandes impactos se o equilíbrio vai aumentar o preço ou diminuir o preço. Então, esse é o tema da próxima aula, a gente vai olhar as inclinações. A gente vai ver que essas inclinações nos dizem muito sobre a natureza da oferta e da demanda. Especialmente a demanda. Tem demandas, é um negócio que a gente chama de elasticidade. Então, tem demandas que são elásticas. O que a gente quer dizer isso, elas são sensíveis a preço. Se o preço sobe um pouquinho, a demanda cai muito. Se o preço cai um pouquinho, a demanda aumenta muito. Outros bens têm pouca sensibilidade a preço, são pouco elásticas, elas são inelásticas. O preço sobe e o mercado continua comprando mais ou menos aquela mesma quantidade. Ele é insensível a preço. Isso vai ser muito importante para políticas públicas, para taxação, para várias coisas assim. Então, esse é o tema da próxima aula, elasticidades. Alguém tem alguma pergunta sobre isso aqui? Sobre essa aula de hoje? Então, ótimo. Então, a gente para assim, segunda-feira, daí a gente continua com elasticidades. De novo, leia no Monkey essa parte e já vai lendo no Monkey a parte das elasticidades. Vai ajudar você a entender sobre elasticidades. Então, tá. Então, até segunda-feira.